metodologias ágeis, como usar o Scrum e o Kanban, do que se tratam, quais os primeiros passos que você tem que fazer para implantar eles na sua empresa, e isso é só para empresas de software ou qualquer empresa pode fazer isso? No fim, eu vou falar também, vou compartilhar na verdade um prompt para que vocês consigam automatizar a geração de tarefas para os problemas da empresa de vocês. O prompt vai ser mais específico ali para software, mas vocês vão conseguir entender como montar isso para que o próprio GPT ajude vocês a criar tarefas que vocês poderão alimentar ali no software de gestão de projetos, tá? Vem comigo, esse assunto vai ser bem legal. Bom, bem-vindo aqui ao nosso vídeo sobre metodologias ágeis. O primeiro ponto é a gente colocar aqui em oposição o projeto em cascata, o método anterior, dos anos 90, início dos anos 2000, e as metodologias ágeis que surgiram depois do Manifesto Ágil, para que os projetos, principalmente projetos de software, pudessem ter mais produtividade e também mais adaptabilidade, ou seja, que os projetos não precisassem ser definidos todos eles, né? Que o projeto não precisasse ser definido todo ele lá no dia 1, no dia 0, sabe? Naquele dia que a gente está pensando em tudo como vai ser. E nesse dia a gente já tivesse que definir prazos, estimativas e escrever isso em pedra e depois executar tudo aquilo. Porque o mundo ele é muito dinâmico. Então, no método Agile, né, as metodologias ágeis, a ideia é uma flexibilidade e uma adaptação constante. Como que funciona? Ao invés de, como no método cascata, a gente ter a concepção lá no dia 0, começar, analisar, criar o design, construir, depois testar e depois colocar isso em produção, ou seja, cada passo acontece um após o outro, no Agile, né, nas metodologias ágeis, a gente tem todos esses processos iterando com frequência. Então, a ideia é que em 1 ou 2 semanas, depende do tamanho ali do seu período que você quer trabalhar, você consiga fazer desde a concepção até a entrega de determinada parte do projeto. Isso não significa que lá no dia 0 você não tenha desenhado o projeto como um todo para saber onde você quer chegar. Porém, a ideia é que aqui você não vá tão a fundo nessa concepção, nesse planejamento, nesse design. Você defina, sim, o propósito, o objetivo, mas você não vai fazer toda a análise, todo o design e para depois criar toda a construção, tá? Aqui você vai ter uma concepção alto nível, depois a gente vai selecionar parte do todo que a gente quer implementar e daí sim trabalhar com cada uma dessas partes, beleza? Isso aqui é bem importante da gente levar em consideração. Então, na metodologia ágil, a gente vai pegar essa parte, trabalhar ela em 1 ou 2 semanas e entregar, fazer o deploy para que alguém consiga usar. Ah, beleza, a gente não vai colocar na mão dos clientes? Pode ser que não, mas de qualquer forma alguém da equipe pode entrar em contato com aquilo para já entender o que a gente fez no dia 0, já começar a validar, dar inputs, né, entradas necessárias, dar feedbacks, para que na próxima interação a gente já leve isso em consideração. Enquanto que aqui no cascata a gente precisaria esperar todo o tempo, tudo acontecer para daí a gente relar em algo pronto. Isso aqui poderia demorar semestres, meses, anos, décadas. Tem muito projeto que parou, que ficou inviável pelo planejamento não ter sido bem efetuado. Tá? Então o Scrum tem essa estrutura interativa. Tá? Vamos começar a diferenciar agora o Scrum do Kanban. Tá? No Scrum, você define sprints definidas, ou seja, você define um período de tempo que você vai começar e acabar algo. Tá? Então você vai ter que colocar algumas tarefas que você quer entregar naquele período de tempo. Aqui dá pra gente trabalhar ali com 7 ou 15 dias, geralmente 15 dias é o período de tempo que o pessoal tem trabalhado. Então você precisa ter algumas cerimônias essenciais, por exemplo, planejamento, que vai ser a cerimônia que você define quais são as tarefas que vão ser inclusas naquela sprint de 15 dias, por exemplo, o que a gente pretende entregar após esses 15 dias. Durante essa sprint de 15 dias, a gente pode ter cerimônias diárias, que são chamadas de dailies. Ou seja, diariamente você vai acompanhando se tudo aquilo que você planejou para aqueles 15 dias está sendo cumprido ou não e já vai adaptando. Então, mesmo dentro de uma sprint, também tem adaptação. E depois, ao final da sprint, geralmente tem uma sprint review. Você faz uma revisão do que foi entregue e mostra, às vezes, chama as pessoas da empresa para mostrar para eles o que eles podem relar, tocar, o que são as entregas que a gente construiu em cada uma das sprints. E as entregas são contínuas. Após uma sprint, a gente faz a revisão e depois surge o planejamento da próxima sprint e assim vai. No Kanban a gente tem uma estrutura diferente, é um fluxo contínuo. Como assim? É como se fosse ali uma torneira d'água, certo? Conforme a gente vai passando as semanas e dessa forma o time vai selecionando tarefas de um backlog, que a gente chama como se fosse ali um balde de tarefas futuras que a gente precisa priorizar para depois começar a trabalhar nelas, né? E com isso, a cada dia as pessoas podem ir tirando tarefas desse backlog, selecionando essas tarefas para que começar o trabalho em cima delas.
depois que trabalhar em cima delas, passar essa tarefa para frente. Geralmente o para frente significa mais perto do cliente final. Então, geralmente as colunas ali no Kanban, como a gente está vendo nessas imagens, são colunas que vão em direção ao cliente final. Num projeto de software, esse produto final seria ali uma aplicação, uma API, um aplicativo, né, de celular, enfim. A gestão é visual, ou seja, tanto no Scrum quanto no Kanban, a gente tem ali os quadros, os boards, famosos boards, que são quadros como esses, né, em que a gente consegue visualizar as tarefas e, portanto, visualizar qual etapa do nosso fluxo tem algum tipo de gargalo. Onde tem mais cards aqui, significa que são mais tarefas que estão paradas em determinado ponto do nosso fluxo. Então, fazendo aquela alusão às fábricas, é como se em determinado ponto da fabricação a gente tivesse um gargalo, ou seja, as tarefas não estão passando dali. E, portanto, a gente precisa trabalhar nesses gargalos. Então, a visualização, a gestão visual é muito útil. Tá? Métricas constantes, então acompanhamento do fluxo e identificação de gargalos. Com essa interação visual, fica claro aí quais são os gargalos. Qual que é a escolha certa? Bom, isso vai depender bastante da sua empresa, do que você faz, do seu time, da senioridade do time, né? Quanto as pessoas são boas de definir estimativas, porque esse também é um grande desafio aqui do Kanban e do Scrum. Mas aqui eu trouxe algumas comparações. Então, os prazos. Se você tem prazos mais flexíveis, talvez o Kanban possa ser uma escolha mais acertada. Porém, se você tem prazos um pouco mais fixos, o Scrum ele permite que você defina o fim das sprints e, portanto, consiga atender melhor esses prazos. As entregas podem ser periódicas, ou seja, você quer ter releases, versões, lançamentos. Isso faz mais sentido no Scrum, que você junta ali algumas tarefas que foram concluídas e daí sim você faz o lançamento delas. No Kanban você tem uma entrega mais contínua, ou seja, diariamente você pode ter pequenas entregas, então é um tipo de lançamento ou de entrega diferente. E no Scrum você tem mudanças controladas, enquanto no Kanban você tem um pouco mais de adaptabilidade para fazer isso. Cara, aqui eu quero falar sobre os desafios nas estimativas, porque você precisa de um time sênior para que as pessoas deem estimativas mais perto da realidade. Por quê? Porque as pessoas já passaram por problemas parecidos com aqueles, elas sabem fazer as perguntas certas quando uma tarefa é definida e não muito bem definida, ou seja, não tem todos os detalhes, mas as pessoas já fizeram tarefas como aquelas e sabem que elas vão precisar de algumas informações que podem não estar ali ou não estar totalmente completas, né, preenchidas. Então, esses caras que têm mais experiência vão dar estimativas que você vai ver que vão bater exatamente. Porém, profissionais com menos experiência vão precisar ou de profissionais seniors ao lado deles, ou de começar a experimentar mesmo, dar alguma estimativa e depois verificar ao fim de um período se as estimativas dadas foram bem efetuadas. Beleza? Capacidade do time. O Scrum trabalha muito bem com isso e o Kanban também deveria trabalhar bem com isso, depende, claro, da execução do time. A ideia aqui não é que cada tarefa tem uma pontuação e essa pontuação refere o número de dias. Cada tarefa tem sim uma pontuação, ou seja, qual o nível de complexidade, qual o nível de trabalho aquela tarefa exige. Se um cara está gargalando o time inteiro vai produzir menos, vai entregar menos. E, ao entender a capacidade do time, a gente consegue planejar melhor nas próximas etapas, no Scrum nas próximas sprints e no Kanban nas próximas semanas, digamos assim, né? Nos próximos fluxos de trabalho. Então, a capacidade do time significa, para aquele padrão de estimativa, de pontos, quantas tarefas podem ser realizadas ou geralmente são realizadas pelo time durante um período de tempo. E isso vai dar ao time uma segurança de que esse time pode entregar esse projeto em determinado período de tempo, beleza? Ferramentas. Quais ferramentas você pode usar para fazer a gestão de projetos? Trello, Gira, são os principais aqui nos sistemas de gestão de projetos de software, mas também tem muitas outras. Por exemplo, você não quer investir muito? Usa um Trello, usa, por exemplo, uma planilha do Google Sheets, por exemplo. Tem outras ferramentas que eu particularmente gosto, como Airtable e Baserow, que permitem que a gente gerencie qualquer tipo de dado. E são perfeitas para gerenciamento de projetos, né? Então, tem várias ferramentas por aí, Runit, tem umas brasileiras. Dá uma explorada, aplicativo para gestão de projetos, tá? Mas o Trello geralmente é um lugar bom para você que quer iniciar, e o Gira já é bem estruturado para projetos de software. Metodologias ágeis. Como você começa a implementar metodologias ágeis na sua empresa? Cara, comece, porque isso não é só para software e isso vai ajudar o seu time a entregar de fato o que você planejou lá no início do ano e você queria que no final do ano você conseguisse entregar. Então, a gente vai sair lá do macro e vai começar a trazer para o dia a dia, para a próxima semana, para o próximo mês, certo? Para o amanhã. Então, comece com as cerimônias mais básicas. Por exemplo, a cerimônia de planejamento e as cerimônias diárias. Com isso, você já conseguiria, por exemplo, no Scrum, planejar os próximos 15 dias,
certo? E ali, durante a semana, ao invés de fazer uma reunião diária, adapte aí o tempo que você tem disponível de acordo com o número de interações que você quer ter com os membros do time. E com isso você já vai conseguir ter um padrão de que quantas tarefas as pessoas estão conseguindo realizar de um dia para o outro, ou de uma sprint para outra. E com isso você já vai conseguir começar a entender o que você vai de fato entregar em determinado trimestre ou o que você vai entregar naquele ano. Então você vai trazer esse controle mais para perto, mais para o dia, e você vai perceber que isso vai transformar a forma como você lida aí com os projetos dentro da sua empresa. Utilize as ferramentas que eu citei, comece a explorar cada uma delas. Elas têm diferentes níveis de complexidade ali e, portanto, de suporte para o seu projeto. E tenha um backlog organizado, ou seja, se você lá no começo do ano planejou várias coisas para a sua empresa, microprojetos, coloque esses projetos, sim, como se fosse um grande cascata no seu backlog, de forma que, de tempos em tempos, você vai revisitar o backlog e selecionar quais dessas iniciativas você quer executar naquela sprint ou naquele trimestre, por exemplo. Hora do prompt. Cara, eu preparei aqui um prompt que você vai copiar e colar e você vai conseguir, para um projeto de software, gerar várias tarefas de front-end, de back-end e de integração front-end e back-end. Beleza, você não é do software, esse prompt você vai conseguir se inspirar nele para criar um prompt para sua empresa que gere tarefas para o seu time, dependendo das posições deles, de cada uma dos tipos de tarefas que você vai ter na sua empresa, mas esse prompt vai te ajudar nisso, beleza? Bora pro prompt. Eu fiz aqui um prompt para um agente que é um gerador de tarefas. Eu aqui ensino que esse agente é um gestor de projetos e líder técnico, especializado em projetos de desenvolvimento de software, e a tarefa dele é receber imagens de uma aplicação e decompor essa imagem em tarefas executáveis que vão ser concluídas geralmente entre metade de um dia, um período e um dia. Por quê? Eu gosto dessas tarefas que são bem pequenas, porque conforme a tarefa for maior, é mais difícil a gente dar uma estimativa exata dela. Mas para uma tarefa bem simples, geralmente as nossas estimativas estão corretas. E basicamente eu vou explicando como que ele faz isso. Então, eu explico a metodologia que a gente utiliza na nossa empresa para a construção desses projetos de software. Então, aqui a gente usa um design atômico. E aqui eu já vou falando sobre as estimativas. Eu quero usar a cognição do nosso modelo de IA para que ele ajude a entender essa imagem e, a partir dessas estruturas que a gente definiu, que a gente gosta de trabalhar, ele consiga definir as estimativas. E aqui eu explico quais os cenários em que isso deveria ser 0,5 e quais os cenários que deveria ser 1,5 dias. Então a gente explica para o nosso agente de IA o que ele deve fazer. Lá no fim, eu mostro como ele deve entregar tudo isso. Então aqui eu dou um exemplo de uma tabela de saída. Então aqui ele deveria entregar o nome da tarefa, a descrição, a estimativa em dias e o grupo ali, que seria mais ou menos o papel do meu time que executaria esse tipo de tarefa. Tá? Então ficou um prompt bem complexo, eu vou mostrar aqui para vocês, vou anexar aqui embaixo no vídeo, então vocês podem ter acesso. Então, eu já copiei o prompt, vou colar aqui no ChatGPT e eu deixei salvo aqui uma screenshot que eu quero que o chat decomponha em tarefas para mim. Só para vocês verem do que se trata, trata-se disso aqui. Então, é uma imagem de o design de um site, nesse caso o site da Dev Fellowship, nossa comunidade aqui de desenvolvedores, em que tem uma logo, alguns botões no cabeçalho, tem aqui um botão de tabs. Aqui tem uma hero, né, que é aquela mensagem principal da página, e dois botões que a gente chama de chamada para ação. Beleza, vamos ver se o ChatGPT consegue gerar tarefas para a gente a partir desse prompt. Então ele está pensando aqui, ele recebeu a imagem e agora ele vai analisar. E agora sim, ele vai proceder ali para criar as tarefas. Então, vou puxar aqui a imagem para a gente ver as tarefas que ele gerou em relação à imagem que a gente tem. Então a gente vê aqui que ele criou um ato no botão Saiba Mais, o botão Fale Conosco, uma barra de navegação que ele definiu como uma molécula e, portanto, o cabeçalho, então ele definiu como dois componentes diferentes, uma seção inteira, toda essa seção é a seção de chamada principal, a seção dos botões principais, então isso aqui ele considerou uma outra seção, e tudo isso que a gente está vendo como uma página que ele chamou de landing page. E ele deu estimativas também, portanto, ó, um período para a implementação dos átomos mais simples, depois as moléculas, os organismos e a página inteira. E todas essas tarefas ele considerou tarefas de front-end, que está correto, perfeito? Então, né, com um agente de IA, nós conseguimos, portanto, inclusive, acelerar aí o nosso processo de criação de tarefas que a gente vai usar nos métodos como o Kanban e o Scrum, e a gente consegue transformar nossos sonhos grandiosos, que poderiam demorar décadas,
em pequenas tarefas que a gente percebe que são mais palpáveis e que a gente vai executar na próxima semana. E nada melhor do que a gente ter coisas feitas, entregues, que as outras pessoas podem interagir e começar a dar feedbacks, para que daí sim a gente comece a tangibilizar as coisas, torná-las mais reais. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, dar um like no vídeo. Aqui a gente vai falar sempre sobre IA, automação para gestores, mas também para desenvolvedores. Até mais!